Terror na infância. Minha família sempre esteve muito ligada à igreja até antes do nascimento de minha mãe. Muitas pessoas tiveram várias experiências com o sobrenatural durante todo esse tempo, e era sempre uma muito mais maluca que a outra. Mas isso não vem ao caso no momento, porque senão o podcast vai ser todo sobre a minha família. Então vamos para o relato. Tudo se deu início quando a minha avó começou a frequentar um centro espírita acreditando que lá ela conseguiria tratar um câncer. De acordo com ela, já nas primeiras sessões tudo foi resolvido e ela se sentiu curada, mas não desistiu de continuar frequentando a mesa. Logo após o nascimento de minha mãe, ela parou de ir ao centro e começou a frequentar uma igreja com os filhos. Segundo a minha mãe, nesse período que começaram a frequentar a igreja, minha avó começou a ter manifestações, nas quais ela ficava de joelhos e estendia as mãos para o céu e falava muito em uma linguagem que ninguém conseguia entender. Com o passar dos anos, algumas das pessoas que iam nascendo na nossa família começavam a presenciar situações sobrenaturais, como manifestações, sensações, visões e casos em que até ouviam vozes. E esse é o meu caso. Tive minha primeira relação com o sobrenatural aos meus 11 anos de idade, morando com a minha avó. Até me mudar da casa dos meus avós, aos 13 anos, eu tinha um sonho recorrente, no qual eu estava dentro de uma caixa e ela se movia rapidamente em linha reta por um corredor extremamente estreito, que só tinha espaço para ela. Quando eu acordava, sem qualquer intenção, me olhava no espelho e começava a chorar desesperadamente, sem entender o motivo. Em uma dessas noites, acordei assustado, sentindo uma presença ruim em meu quarto. Foi quando me virei e olhei para o lado e pude ver um homem de terno preto, cabelos enrolados e a pele toda branca, parado, me observando. Nesse momento me arrepiei inteiro e cobri minha cabeça para não vê-lo no meu quarto. Mas foi nesse momento que senti ele segurando a minha perna direita por uns 5 segundos. Depois disso, não notei mais aquela presença no quarto. No dia seguinte, decidi contar o que acontecia comigo para minha mãe. E ela me explicou tudo o que ocorreu com a nossa família nos anos anteriores. Foi aí que decidimos nos mudar. Mesmo após a mudança, todas as noites permaneceram iguais. A presença no meu quarto era constante. Os sonhos tinham se tornado rotina. E isso tudo até a morte da minha avó, aos meus 15 anos de idade. Foi aí que tudo se intensificou e ficou pior. Comecei a ouvir sons agressivos no meu quarto, vozes gritando o meu nome diariamente. Não só durante a noite, mas durante o dia também. Cheguei a pensar que poderiam ser fatores psicológicos me fazendo passar por isso. Até pensei que poderia ser esquizofrênico. Após um ano ouvindo essas vozes e sem contar a ninguém, com medo de julgamento e de ser chamado de louco, me tornei muito agressivo com a minha família. Falava palavrões diariamente contra todos por qualquer coisinha que falavam comigo. Deixei de ser um garoto educado e respeitoso com a minha mãe. Foi aí que a minha mãe decidiu orar por mim, indo até a Aparecida do Norte e me deixando sozinho em casa durante 2 dias. Foi aí que passei por uma noite terrível. Assisti a um filme às 23 horas no primeiro dia de viagem da minha mãe e não tinha presenciado nenhuma situação paranormal até o momento. Estava estranhamente tudo bem, mas isso até me deitar para dormir, por volta das 2 da manhã. Fiquei mexendo no celular até esse horário, já deitado em um quarto da casa que eu não costumava dormir. Comecei a ficar cansado e me rendi ao sono, e foi aí que tudo começou. Tive 3 sonhos com uma criança, um menino com cabelo escuro e a pele branca. O primeiro sonho foi assim. Estava com meus antigos amigos, que conheci aos meus 11 anos de idade. E nessa roda de amigos, essa criança estava presente e de cabeça baixa. Meus amigos começaram a me perguntar por que eu havia levado o menino, e mesmo eu dizendo que não conhecia, eles insistiam em falar que eu havia levado aquele menino até eles. Foi aí que eu acordei e pude ouvir a porta do meu quarto se abrindo lentamente. Peguei meu celular, liguei a lanterna rapidamente e mirei para a porta. Não havia absolutamente nada. Me levantei, tranquei a porta, voltei a dormir e tive o segundo sonho da noite. Nesse segundo sonho, eu e a criança estávamos em um quarto todo escuro, como se ele estivesse coberto por lodo. Havia uma mulher de vestido branco tentando me tirar desse quarto, mas o menino não deixava eu me aproximar da porta. Acordei e pude ouvir passos no quarto.
Tentei ficar acordado o máximo que pude, mas estava exausto, como se tivesse realmente lutado contra esse ser para me afastar dele e desse quarto escuro. Voltei a dormir e tive o terceiro sonho. Pude me ver no sofá assistindo ao filme que estava vendo algumas horas antes, mas com essa presença ao meu lado, como se estivesse conectado a mim. Foi nesse momento que senti o manto que me cobria ser jogado ao chão com muita força. Acordei assustado e saí de casa rapidamente. Fiquei na casa da minha tia até a minha mãe voltar. Quando ela chegou, contei-lhe tudo o que aconteceu, e foi nesse momento que ela cogitou que, aos meus 11 anos de idade, eu poderia ter passado por uma possessão relacionada a algum espírito obsessor. Um dia depois de falar com ela, minha mãe chamou 3 pessoas lá para casa e essas pessoas começaram a orar e falar algumas coisas que eu não conseguia entender. Nesse momento, eu apaguei e pude sentir os 3 me segurando com muita força, como se estivesse me contendo. Ao acordar, vi meus ombros bem marcados pelas mãos daquelas pessoas e do outro lado do sofá, minha mãe estava chorando com uma cara de assustada. Agora se passaram 14 anos sem sentir uma presença sequer, nem ouvir vozes e ter esses sonhos horríveis. Voltei a ser a pessoa educada e respeitosa que eu era antes e sigo a minha vida normalmente, como se isso fosse somente um pesadelo curto de uma noite mal dormida durante a minha infância. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pelo Daniel de Palotina, Paraná. Esse relato que eu vou contar aqui aconteceu na casa da minha avó materna, né? Essa casa da minha avó materna é do lado da minha mesmo, é do lado. Minha avó, ela faleceu de câncer, né? Então, foi aquele período bem doloroso, aquele período bem complicado. Ela ficou um tempo em casa, um tempo no hospital, um tempo em casa. Num período que ela ficou em casa, que foi assim, quando ela já estava perto de falecer, eu ficava muito ali com ela na casa dela, né? Aí, teve um dia que eu tava sentada assim no sofá da casa dela. E do sofá dava pra me ver a parte do lado do guarda-roupa. E do guarda-roupa eu conseguia ver o reflexo da cama. Aí eu tava sentada assim no sofá e vi o reflexo da cama, eu vi um homem sentado. Nisso que eu vi um homem sentado, eu tomei um susto, que eu pensei que era um dos meus tios, ou meu pai, que tinha ido ali, entrado pela parte de trás e eu não vi. Fui lá no quarto, né, pra ver. Quando eu cheguei no quarto, não tinha nada. Voltei pra sala e continuei vendo aquele reflexo. Chamei minha prima, né, porque eu falei, pô, não é possível, eu tô ficando doida. Chamei minha prima pra minha prima ver, minha prima falou que estava vendo a mesma coisa que eu, minhas irmãs, minha mãe, todo mundo relatou que estava vendo a mesma coisa que eu. E a minha avó, ela começou a relatar que ela estava sentindo cheiro de flor de cemitério muito forte, que ela estava perto de morrer, que meu avô veio para buscar ela e ele estava ali porque ele ia levar ela, ele veio para buscar ela. Aí ela ficou assim por no máximo um mês. Dentro desse um mês, a gente ficou vendo aquela sombra decorrente ali no reflexo do guarda-roupa. E ela sempre reclamando do cheiro da flor de cemitério e que meu avô tava ali para buscar ela, né? E dentro desse um mês, ela voltou pro hospital de novo e veio a falecer. Ela veio a falecer dentro desse um mês. E a gente ficou, caraca, então meu avô veio realmente pra buscar ela. E aquela sombra que a gente tava vendo ali era dele. E pasme, nesse mesmo quarto que a gente tava vendo a sombra, foi o mesmo quarto que meu avô faleceu há anos atrás. O mesmo quarto.